Estamos de volta com Devocional Intimidade. No nosso quadro Palavra Rema de hoje, estamos iniciando um novo tema, gerando a herança profética, em cima de dois textos que o Senhor trouxe ao nosso coração. Um está em 1 Reis, capítulo 18, e o outro texto em 2 Reis, capítulo 4. Estamos falando acerca da história de Obadias, um homem que ousou guardar uma herança. E essa história realmente é tremenda e nessas próximas 3, 4 semanas a gente vai estar continuando falando acerca disso. E, pastor, o senhor estava falando acerca do profeta Elias, né? Que estava por muito tempo, de certa forma, escondido do próprio Acabe e Jezabel, porque o reinado de Acabe e Jezabel era um reinado extremamente perverso, né? Jezabel era uma matadora de profetas, né? Era uma mulher idólatra, era um reinado idólatra, e Deus, de alguma forma, estava escondendo Elias, e ele estava ali, né, diante de Obadias, mandando ele levar uma notícia boa para a época, porque 1.200 e poucos dias, dá quantos anos mais ou menos sem chuva? 3 anos e meio. 3 anos e meio sem chuva. Sem chuva não tinha produção de sementes, não tinha produção, então a terra realmente estava escassa, né, naquele tempo, tanto física quanto espiritualmente, né? Sim. E o que me chamou a atenção quando o pastor estava fazendo essa síntese, porque a gente estava dando muitos dados históricos agora para que você possa entrar e mergulhar com a gente naquilo que Deus trouxe ao nosso coração. Porque esse mesmo Obadias, que estava lá, que como o Senhor já trouxe para nós, não é o profeta Obadias, né? Entre esse Obadias que nós estamos falando aqui e o profeta há 300 anos de diferença, né? Então, esse mesmo homem, eu achei muito interessante isso, que esse mesmo homem que estava guardando 100 profetas, arriscando a sua própria vida, tirando da sua própria boca, né? Dando um jeito de sustentar, claro que o Senhor gerando isso tudo, era um homem que estava com medo de levar uma boa notícia que estava vindo da boca de Elias para levar para o rei Acabe, né? Na realidade é o seguinte, ele estava infringindo uma lei e arriscava a vida protegendo pessoas, mas tinha garantia de Deus. E quando o profeta disse, vá avisar, Deus não garantiu, ele ficou com medo. Né? Porque você tem que andar debaixo de uma ordem, de uma palavra. E ele não sentiu força para ir. Ele disse, eu já estou tão embaraçado que eu não vou tomar mais uma posição, porque isso pode até me custar a vida. Eu já estou com 100 homens guardados, eu já estou passando muita dificuldade para manter o meu primeiro propósito. E nessa agora eu não vou. Elias, quando também matou os profetas de Baal e de Acera, quando ele estava correndo para o palácio, a Jezabel falou assim, olha, eu também vou cortar a sua cabeça. Ele não teve coragem para enfrentar. Verdade. Ele fugiu para a caverna. Interessante, nós não vamos entrar, mas só quero informar, Jezabel, ela não era uma mulher dura porque ela pintava os olhos, porque ela passava um batom nos lábios, nem porque ela fazia as unhas. Talvez também porque pintava o cabelo, naquele tempo não tinha. Ela era Jezabel porque ela era dominadora, ela era cruel, ela dominava o seu marido, ela dominava o reino. Veja que no caso da vinha de Nabote, Nabote não quis vender a herança, porque a herança não se vendia, mas ela disse para o marido, por que você está tão triste, Acabe? Ele disse, eu queria ampliar aqui o meu terreno, aqui o terreno do palácio, e a vinha do Nabote me enche os olhos, eu queria conseguir aquela herança para mim, mas eu mandei ele fazer preço, compra até um pouquinho mais cara, mas ele não quer. Ele disse, deixa que eu tenho o meu jeito, eu vou com os soldados ali, mato ele e tomo posse daquela vinha. Então, Jezabel, ela não é conhecida pela pintura do olho, nem pelo batom nos lábios, nem pela pintura das unhas. Ela é conhecida como uma mulher cruel, porque o costume de pintar os olhos era das mulheres judias. Quando ela pintou o olho daquela oportunidade, é porque ela ia ser morta pelos 2 reis, ou da Síria ou de Israel, e ela então estava com medo, ela se maquiou, pintou o olho para ficar como as mulheres hebreias. E isso sempre foi um engano e a igreja sempre teve que engolir isso. Mas agora nós estamos tirando essa máscara, já que falamos de Jezabel, e não vamos entrar tão profundo porque nós temos uma outra mensagem, mas é para pontuar pelo menos que ela tinha muita maldade porque ela era dominadora. Hoje nós temos muitas mulheres Jezabel no Brasil, não pela sua beleza, pela sua maquiagem, pelo tratamento de beleza que elas estão fazendo. Não é pela sua produção, mas por uma alma dura, por um caráter terrível. Manipulação, por ser uma pastor? mulher assassina. Isso nós temos também muito em nossos dias, e aqui no Brasil muito em especial.
E esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, porque Deus, ele tem restabelecido os seus fundamentos. No começo do programa nós falamos o quê? Acerca da volta de Jesus, né? Que é muito próximo. E Jesus não vai voltar sem que todas as coisas tenham sido restabelecidas, né? E tem que os fundamentos da igreja que vai ser arrebatada tenham sido restabelecidos. E o que Deus mais tem restaurado nesses dias é o que? Dentro de nós, essa paternidade genuína, que é o que essa palavra, a gente vai mergulhar nisso aqui, você vai entender muito acerca disso. Deus tem, e isso não é uma simbologia ou mais uma metodologia, não, a Bíblia inteira fala da paternidade de Deus, fala do senhorio de Deus sobre as nossas vidas, porque quando eu entendo a paternidade de Deus, eu devolvo a Ele a minha vontade, devolvo a Ele o meu livre-arbítrio, eu passo a arriscar a minha vida, se preciso for, para salvar a minha linhagem, para estabelecer uma herança, para salvar os meus filhos, tanto naturais quanto espirituais. Porque Obadias, ele fez algo tão tremendo com aquela atitude que ele tomou, e a gente vai perceber isso, porque ele estabeleceu gerações e gerações de profetas por causa daquele momento, daquilo que ele decidiu fazer. Ardeu no seu coração, ele se posicionou e gerou. Inclusive que nós vamos descobrir que aquele ato vai gerar os filhos deles para Deus. A nossa família será uma consequência da nossa vida espiritual. Então, quem quiser ter uma família abençoada, uma família profética, uma família de adoradores, ele vai ter que ter um legado na sua vida. Porque muitas pessoas dizem assim, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. E esse ensino é totalmente errôneo. E eu vejo hoje, Mônica, muitos pais que não querem ir à igreja, mas querem que os filhos vão. E a herança, eles só receberão dos seus pais. Eles não receberão herança de estranho. O pai precisa estar firme em Deus, porque aí Deus abençoa a casa. Eu faço bondade e misericórdia até 1000 gerações. A paternidade de Deus chega a 1000 gerações. Mas também visita a 3ª e 4ª geração daqueles que praticam o mal. Então você veja bem, para praticar o mal, Deus vai até 4 gerações. Mas para praticar o bem, ele vai até 1000 gerações. Então vejam que as conquistas nossas serão tremendas. Eu creio, Mônica, que você está deixando uma herança para o seu filho. E eu também creio que eu estou deixando uma herança para os meus filhos. Por quê? São os pais que deixam a herança. A herança não é uma herança só física, mas é também uma herança espiritual. Eu tenho recebido no meu gabinete pastoral pessoas que têm uma herança maligna da sua família, por parte de avós paterno ou de avós materno. E Deus tem me revelado, e a gente tem conseguido quebrar um DNA maligno que vem na família. E não vem só espiritual. Os médicos, quando a gente faz uma consulta, eles perguntam assim, vocês têm caso de hipertensão, vocês têm caso de câncer, vocês têm caso de diabetes? Se tiver, ele já vai se prevenir, ele já vai fazer, vai rastrear. Isso na vida física é assim e na vida espiritual também. A carga genética tem acompanhado de geração em geração. Mas eu creio que nesta oportunidade Deus pode quebrar isso na vida do querido telespectador que está nos assistindo hoje. E Deus quer quebrar essa maldição, essa palavra contrária. E Deus quer fazer tudo novo. Verdade. Isso pode mudar na minha e na sua vida, Mônica. E se nós mudarmos, se o querido telespectador mudar, Deus vai fazer algo tremendo na vida dele, de uma forma muito especial. Eu creio que esse primeiro programa foi mais para a gente pegar vários detalhes e tal, mas sabe o que eu percebo aqui, pastor? Deus, ele está inculcando um pouco mais da sua palavra, né, sobre nós, e esse entendimento, levantando esses Obadias dentro de nós. Eu estava meditando semana passada, e olhando para o meu filho, o Christian está com 12 anos agora, e hoje ele já está com 12 anos de idade, né? Eu recebi Jesus com 8 para 9 anos, mas o meu filho com 12 anos de idade, ele já está tocando no ministério, ele já ministra a palavra de oferta, ele já ministra a palavra, eles já ficam nos domingos ali descobrindo a história das nações, intercedendo por outras nações. Então isso é ser um Obadias da nossa geração, é dar a nossa própria vida, sustentar essa geração. Muitas vezes eu vejo assim, tem lugares que eu não vou,
mas que a minha geração, os meus filhos, né, o Christian e também os meus filhos espirituais, por quê? Porque eu estou pagando esse preço hoje. Obadias arriscou a sua própria vida, porém estabeleceu toda uma linhagem, a sua e aquelas que viriam através dos seus, né? Talvez o tempo não permita, porque devemos estar no final do bloco, mas estudamos na Casa do Profeta, Mônica, a ciência que trabalha na memória. E quando você estuda, quando você vive no seu dia a dia algum assunto, de noite a memória, quando você dorme, a sua memória vai trabalhar. E se você tem 6, 8 assuntos, ela vai deletar alguns e vai memorizar os outros. Então, a gente tem ido no culto, Mônica, eu creio que nós devíamos fazer um programa só para isso. A gente vai no culto e quando chega com a palavra rema, com a palavra geracional, a gente vai assistir o Fantástico e vai ver mais os gols da rodada e vai ver mais um seriado e acumula as informações e de noite a memória vai trabalhar e ela não sabe escolher, ela não tem entendimento para escolher. E se ela escolher que você gravou o filme, que você gravou as cenas do Fantástico, você perdeu o conteúdo, boa parte do conteúdo bíblico. Então a gente vai ter que ter até sabedoria para ouvir e ir para casa para memorizar o assunto. Que interessante, né? Verdade, porque a memória da gente é uma caixa com várias gavetas, né? Por isso que a gente tem que saber lixeira. O que vai. E com muita lixeira, né? Por isso que a gente tem que saber deletar, a gente tem que saber mergulhar naquilo que é preciso. Então, meus queridos, na próxima semana nós vamos mergulhar mais profundamente. Hoje foi importante que vocês entendessem alguns dados. Mergulhe na palavra durante esta semana, né? Os textos a gente vai colocar na tela de novo para você aí, que são os textos de 1 Reis 18, 1 a 5, anote aí, e 2 Reis 4, 1 a 5. Anote esses dois textos e medite durante a semana. Quem sabe surgir alguma dúvida, manda pra gente, para que a gente possa também estar debatendo junto aqui no nosso Palavra Rema. Pastor, então semana que vem a gente continua na segunda ministração desse tema, né? Interessante que nós vamos trazer a palavra rema, a palavra revelada, já na próxima semana, para que a gente possa trazer essa verdade tão maravilhosa. Nesse primeiro programa foi a introdução, para a gente trazer um pano de fundo, e eu creio que Deus será glorificado de uma forma muito especial. Amém, pastor. Glória a Deus. Então eu quero deixar para vocês também os endereços da Igreja do Evangelho Pleno, ao qual o pastor Evaldo Coelho, o pastor Albertina, são os pastores. Nós temos duas unidades, aqui na cidade de Itajaí, na Rua Tijucas, 625, bem no centro de Itajaí. Se você encontrar o porto, você encontrou a Igreja do Evangelho Pleno, com cultos nas quartas-feiras, às 19h30 ou às 20 horas, pastor? 20. É às 20, né? Lá em Blumenau, que é 19h30, né? Às vezes eu confundo um pouquinho. Lá é 19h30. Lá é 19h30. Então, quarta-feira, às 20 horas, aqui na cidade de Itajaí. Sextas-feiras, o culto de jovens, o culto tremendo, maravilhoso, sempre às 20 horas. Durante o sábado, tem muita programação ali no endereço, né? Na Igreja do Evangelho Pleno. Durante o dia todo, sempre tem alguma coisa, tem discipulado para jovens, reuniões de casais. Então, procura o pessoal ali, o endereço está na sua tela. E no domingo tem também o grandioso culto da família às 19h30. Tem também a Igreja do Evangelho Pleno na cidade de Blumenau, Rua São Paulo 550, bem no centro da cidade de Blumenau, com cultos às quintas-feiras às 19h30, aos sábados culto de jovens também às 19h30 e aos domingos às 19 horas o grande culto da família. Quem sabe você quer conhecer a Casa dos Profetas, conhecer esse projeto, se você entrar no site www.iepbr.org, você vai encontrar ali todas as informações. Quem sabe Deus está te chamando para ser um investidor dessa obra maravilhosa. Hoje são 15 jovens, mas Deus tem feito coisas tremendas. Agora a casa vai estar recebendo alguns jovens de outras nações e também de outras localidades aqui do Brasil. Meu querido, quem sabe você não vai, mas você pode investir naquele que vai realizar missões. Os nossos jovens e as nossas crianças são a semente do hoje, não a semente do amanhã. Eles já estão realizando hoje a obra do Senhor. Então invista em missões, elas ardem no coração de Deus. Assim nós vamos terminando o nosso Palavra Rema de hoje, mas não perca o nosso próximo programa, na próxima quarta-feira, a continuação desse nosso tema, Gerando a Herança
profética. Pastor, semana que vem a gente então vai continuar ministrando e ardendo o coração de Deus com essa palavra. Amém? Glória a Deus. Então, um grande abraço no coração de vocês, mas amanhã, claro, é quinta-feira e eu aguardo vocês aqui no nosso Devocional Intimidade. Grande abraço. Tchau. E livre viverá.